Trocar ou manter restaurações antigas? Critérios objetivos e decisão clínicas. Pessoal, olá, eu sou a professora Gisele Reis, estou aqui para te trazer uma odontologia descomplicada, baseada em evidências científicas e sem modismos. Vem comigo nesse projeto de aulinhas semanais rápidas direto ao ponto clínico. Pessoal, faz parte da nossa rotina clínica receber no nosso consultório todos os dias pacientes com restaurações antigas e que a gente tem dúvida se precisa de reintervenção ou não. Na verdade, hoje em dia a gente mais refaz restaurações do que intervém primariamente, né? Então, com a diminuição do índice de cárie, conhecimento da população acerca das práticas de educação em saúde e prevenção, a gente tem hoje, a depender do seu nicho de atuação, né, refeito mais restaurações do que fazer restaurações de cárie. E aí, gente, fica a dúvida. Quando eu realmente preciso substituir uma restauração, né? Para a gente entender isso, a gente precisa entender como que a resina envelhece em boca. Quais os desafios que essa resina passa em boca, né? Então, gente, é natural que com o passar dos anos, as resinas vão envelhecer, elas vão ter uma pigmentação, elas vão ter perda de brilho, elas podem desgastar um pouquinho e perder a anatomia. Mas isso não é um critério de reintervenção. Isso não quer dizer que essa resina está ruim, principalmente para dente posterior. E isso aí é uma coisa que muda muito. O critério de decisão de substituição para um dente posterior é diferente de um critério de substituição para um dente posterior. Num dente anterior, a estética é fator primordial. E a literatura mostra realmente que o comportamento da anterior e da posterior é diferente. Dificilmente a gente substitui uma restauração anterior por recidiva de cárie. Mas por motivos estéticos a gente substitui muito. Já o dente posterior não, a gente substitui muito o dente posterior por recidiva de cárie. Agora, motivo estético não é critério para intervenção em dente posterior. A não ser que seu paciente seja extremamente exigente e chegue para você falar: doutora, esse meu dente lá, ó, meu segundo molar, ele tá com uma manchinha amarelada, vamos trocar? Gente, isso é raro, vamos combinar? Isso quase não acontece. Às vezes nós, como profissionais, olhamos aquela restauração e achamos que aquela manchinha pode ser alguma coisa e acaba optando por intervir e fazendo uma intervenção, muitas vezes, desnecessária. Então, gente, vamos ver aqui quais são os pontos que realmente importam para a tomada de decisão de substituir uma restauração ou não. Primeiro critério de intervenção em restaurações antigas: recorrência de cárie. Aí não tem o que discutir, né, gente? Se realmente tem uma cárie secundária associada a uma restauração, a gente vai precisar intervir. Só que o que eu vejo? Muitas vezes os profissionais se norteiam pela radiografia para dizer que existe uma infiltração naquela restauração. Eu falei infiltração, entre aspas, porque esse termo hoje já não é mais nem utilizado. Porque o que seria infiltração? A camada adesiva, ela vai sofrer uma degradação, ela vai manchar. Às vezes, ao redor da nossa restauração, vai ficar assim amarronzada, amarelada. Isso é uma infiltração? Isso quer dizer que tem cárie? Porque quando a gente fala infiltração marginal, sugere-se que tem uma cárie ali. E nem sempre é. Às vezes, esse manchamento marginal, essa infiltração é apenas a degradação da camada híbrida que acontece ao longo do tempo com as resinas compostas. Então, muitas vezes a gente olha na radiografia, né, vê aquela região radiolúcida entre dente e restauração, ou vê essa pigmentação marginal e fala que a restauração está infiltrada. E aí a gente abre esse dente, remove essa restauração, e quando vê, não tem nada, o dente estava limpinho. Quem nunca fez isso? Então, gente, recidiva de cárie, cárie secundária associada a uma restauração, recorrência de cárie associada a uma restauração, tem critérios objetivos, né? Então, para eu ter uma cárie ativa ali, eu preciso ter mancha branca, opaca, sem brilho e rugosa, associada à presença de biofilme, e radiograficamente eu vou ver uma lesão radiolúcida difusa.
quando eu vejo aquela lesão radiolúcida bem contínua, possivelmente é a camada adesiva. Às vezes eu vejo uma região radiolúcida até mais espessa, que pode ser uma proteção pulpar que um profissional fez. Então, gente, cárie, ela é bem objetiva. Se eu não tenho mancha branca, se eu não tenho tecido amolecido e se eu não tenho essa radiografia difusa, possivelmente aquilo ali é só um processo de envelhecimento da restauração, tá? Fratura grande do material, né? Lembrando, gente, que as resinas podem sim fraturar, né? Mas nem sempre essas fraturas significam que eu preciso substituir a restauração inteira. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma MOD extensa no molar, que até envolveu um pouquinho da cúspide. E aí fraturou só a mesial. O restante da restauração tá bacana, tá bem adaptada, não tem cárie, não tem fratura, é um dente que tá com uma resina muito extensa. Se eu remover aquela resina, acaba que eu vou pegar um pouquinho mais no dente e pode ser que aquela restauração que era uma resina vire uma restauração indireta, né? Então, uma possibilidade que eu tenho é intervir, mas intervir de forma conservadora, fazendo apenas um reparo naquela região que fraturou. Tá? Então, eu não preciso sempre substituir uma restauração inteira por conta de fratura, mas a fratura é sim um critério de intervenção, tá? Sensibilidade persistente ou sinais clínicos de falhas adesivas. Agora veja, gente, sensibilidade persistente não quer dizer aquela sensibilidade pós-operatória que pode acontecer depois da intervenção, que não é normal, não é para seu paciente ter uma sensibilidade pós-operatória. Se ele está tendo, tem alguma coisa errada na sua técnica, mas que eu sei que acontece, tá? Essa sensibilidade pós-operatória transitória, ela pode ser devido a algum erro da técnica e o nome já fala, é transitória, ela vai passar. Agora, se essa sensibilidade persiste por um tempo ou é uma sensibilidade que surgiu depois de um tempo da restauração em função, aí sim pode significar uma falha adesiva ou algum problema pulpar, alguma inflamação pulpar que começou ali e aí a gente vai precisar intervir, tá? Problemas estéticos relevantes para o paciente. É aquilo que eu disse no início da aula. Em dente posterior, gente, a não ser que seu paciente chegue falando, ai, não gostei desse dente lá no fundo e não sei o que, os seus critérios de estética não são motivos para a troca dessa restauração. E assim, gente, é engraçado que a gente, dentista, sempre acha que a gente vai fazer melhor que o outro, né? Mas será? Será que eu conheço as limitações do que aquela restauração foi feita? Então, assim, às vezes, aquela restauração que não tá tão bonita no molar, será que não é porque o paciente tinha limitação de abertura? Será que aquela restauração não foi feita num dia que ele estava apressado e apressou o dentista? Sabe? Então, assim, será mesmo que eu vou fazer algo muito melhor do que tá na boca do meu paciente? A ponto de eu indicar a substituição daquela restauração por motivos estéticos? Gente, eu tô falando isso sobre dente posterior, tá? Então, se você vê uma restauração, mas não tem anatomia, parece que foi feita digital, será que aquele dentista também não fez a restauração bonitinha na hora que pôs na oclusão, viu que o paciente tinha uma oclusão atípica para aquele dente e aí acabou que desfez toda a anatomia? Então, assim, gente, para dente posterior, os seus critérios estéticos não são motivos para troca, então são os critérios estéticos do paciente. Na verdade, gente, eu estendi isso até para dente anterior, tá? Que às vezes um dente anterior, o paciente tem ali uma classe 3, que às vezes o valor tá um pouquinho alterado, ela tá um pouquinho acinzentada, mas às vezes aquilo para o paciente é irrisório, gente. Nós, como profissionais, temos uma visão clínica muito mais apurada. Então, o paciente ri, a primeira coisa que a gente vê é aquela restauração ali acinzentada. Mas às vezes para ele, isso não faz diferença. Então, não tem porquê você virar para ele e falar, não, essa restauração sua aqui tá feia, vamos trocar? Não, gente, isso não é ético de ser feito, tá? Então, as queixas estéticas são trazidas pelo paciente. E, obviamente, que dentes anteriores, eles trazem mais queixas estéticas, tá bom? Então, esses são, gente, critérios objetivos para intervir em dentes com restaurações em resina composta. Agora, gente, vamos falar de alguns critérios objetivos que não justificam a intervenção. Eu já fui comentando, mas eu vou reforçar aqui agora.
Pequenas alterações de cores, mas que a restauração está com o selamento adequado. Então, o paciente não relata dor, o paciente não relata que aquele dente tem algum desconforto, tem um ponto de contato efetivo, vamos falar de dente posterior, mas ela tá sem brilho, ela tá meio manchadinha, você vê que tem ali às vezes alguma região que parece ter uma trinca que tá manchada. Gente, isso é o processo de envelhecimento da resina composta. Deixa isso aí, isso não incomoda o paciente, tá funcionando. Então, a gente não vai mexer, tá? Pequenas regiões com degrau, mas sem retenção de biofilme ou cárie associada. Isso, gente, pode ser resolvido com acabamento e polimento. Manutenção de resina composta é feita com acabamento e polimento. Isso tanto para dente anterior como para dente posterior. Eu mesma, os meus pacientes que eu chamo para retorno de manutenção de resina composta, às vezes, com o passar do tempo, eu percebo que na interface dente-resina, dá às vezes um degrauzinho. A resina tem uma característica com o tempo de delaminar, a gente chama de delaminação. Então, eu vou fazer um acabamento e polimento ali e só, tá? Imagem radiográfica com presença de região de radiolucidez entre dente e restauração, mas de forma contínua. Eu falei isso aí nos critérios de cárie. Então, gente, muitas vezes fica uma camada adesiva mais grossa, fica um material de proteção pulpar e isso acaba gerando essa imagem radiolúcida que confunde o profissional, tá? Então, gente, cárie, ela vai ter uma imagem radiolúcida difusa e é diferente de uma imagem contínua e não justifica a intervenção também, tá bom? Ó, pessoal, vou dar esse exemplo aqui, ó, de um caso onde eu tive duas abordagens diferentes, tá? Então, aqui, ó, tinha uma MLD nesse premolar, uma restauração tipo onlay nesse molar e uma restauração direta aqui no último molar, tá? Esse paciente era dentista, então isso aí muda completamente, às vezes, nossa conduta. O que são os achados clínicos? Manchamento marginal, fratura aqui no molar, no 16, tá vendo que tem uma fraturinha? É pequena. Isso aqui eu poderia resolver com preparo, tá? Com reparo, mas o paciente não quis, tá bom? No segundo molar, no 17, ó, tá vendo que a margem aqui dessa classe 1, ela parece que está desadaptada? Por foto parece. Clinicamente também, só de olhar, parecia. Mas não era relevante clinicamente, porque aqui não apresentava cárie, nenhum sinal de cárie, e eu consigo resolver isso com acabamento e polimento. Olha esse molar, olha esse manchamento marginal aqui nessa região de mesial, que na verdade eu só consegui ver porque ele perdeu a coroa do 14, né? Então, se não tivesse perdido, eu não teria visto isso. E aqui, gente, olha como a adaptação dessa restauração aqui tá boa, mas existe esse manchamento. Então, só esse manchamento aqui, ó, não seria critério nenhum para substituição dessa restauração. Mas, radiograficamente, a distal realmente apresentava uma recidiva de cárie. Então, por isso, eu resolvi intervir. Então, aqui, ó, nesse molar, como tinha a recidiva de cárie, a fratura e essa pequena trinca aqui também, conversando com o paciente, mostrando tudo, o paciente era dentista, nós optamos por substituir toda essa restauração. Pré-molar, eu também poderia ter feito o reparo só na região distal, onde tinha a cárie, a recidiva de cárie, mas o paciente também optou por substituir ela inteira. Agora, o dente 17, que apresentava só não posso considerar nem desadaptação, essa interface que não estava tão contínua, nós optamos por não intervir. Então aqui eu fiz um acabamento e polimento e essa restauração vai ficar aí bonitinha por muito tempo, se Deus quiser, tá? Então, gente, o que eu tô mostrando aqui é que a gente pode ter diferentes condutas frente ao envelhecimento da resina em cavidade bucal, tá? Então eu poderia sim ter só reparado essa restauração aqui, mas em conjunto com o paciente nós decidimos substituir, tá bom? Então, pessoal, é isso.
Os critérios de substituição de uma restauração são critérios objetivos, tá? E não devem ser tomados em consideração apenas a aparência isolada da restauração, né? Não dá pra gente esperar que uma resina que está há 10 anos em cavidade bucal esteja sem nenhuma característica de envelhecimento, tá? Isso demonstra desconhecimento das características do material. Hoje a gente já tem artigos de acompanhamento longitudinal da resina composta de mais de 30 anos em função. E, gente, essas resinas de 30 anos em cavidade bucal, elas estão judiadas, sim, vão estar um pouco manchadinhas, vão estar, às vezes, com uma trinca, vão estar, às vezes, sem polimento, e isso é natural, tá? E por que a gente deve optar por não intervir nessas restaurações? Para preservar a estrutura dental sadia. Cada vez que a gente põe broca no dente, a polpa sofre e a gente acaba desgastando um pouco mais de estrutura dental sadia, levando o dente ao espiral da morte, né? Que é aquela situação onde o dente começa com uma classe 1, numa segunda intervenção vira uma classe 2, depois vira um onlay, depois vira um tratamento endodôntico e assim a gente vai levando a perda do elemento dental. Tá, gente? Então, fica aí a reflexão de pensar, realmente, será que o outro dentista que fez essa restauração aí é tão ruim assim, que não tá legal de jeito nenhum? Gente, eu sei que tem aberrações e coisas muito feias por aí, tá? Não tô passando pano pra nada. Mas tem hora que chegam as restaurações assim que você vê que foi bem feita. Você tá vendo que tá bacana, mas ela tá um pouquinho envelhecida, tá? Então, essas restaurações envelhecidas nós vamos evitar de substituir para que a gente não faça intervenções desnecessárias. E além disso, gente, vamos sempre tentar lembrar das alternativas à substituição. Vamos fazer mais reparo, mais acabamento e polimento e menos substituição total, tá? Que isso também funciona, é uma economia de tempo, de grana para o paciente e preserva mais o dente, tá bom? Então, pessoal, tchau, tchau, até a próxima!